Estamos a fazer a mala para ir de férias, mas sem antes lhe deixar várias sugestões que pode aproveitar neste seu verão. Uma exposição com obras menos conhecidas de Vieira da Silva, um livro de Patrícia Portela que é um manual para enfrentar o medo, vários festivais de música, desde o jazz em Lolé à ópera em Óbidos e também o teatro, com um texto clássico interpretado com humor pelo Teatro da Garagem. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Abriu hoje ao público a nova exposição do Museu Arpad Zenes Vieira da Silva em Lisboa. É mais um capítulo do projeto expositivo 331 Amoreiras em Metamorfose, que celebra 30 anos do museu e que agora conhece uma nova estação, onde, revela Nuno Faria, o diretor do museu, haverá obras menos conhecidas de Vieira da Silva e Arpad Zenes. Para todos estes momentos, estas estações, gosto desse termo, nós temos um mote. A exposição é sempre a mesma, mas ela vai mudando. Ela é uma metamorfose, como o próprio título indica. É uma exposição, claro, que celebra o 30º aniversário do museu, mas é também o começo da programação de que me ocupo e, portanto, a exposição é bastante experimental, não é? É também feita para que eu conheça melhor a coleção, para explorar a coleção. E a exposição, em todas as suas estações, tem mostrado obras já conhecidas do público, mas outras menos conhecidas. Por exemplo, da Vieira da Silva, produção em gravura, produção em desenho, do Arpad também. Notas sobre a melodia das coisas é o nome deste novo capítulo da exposição, que tem um caráter muito literário. O mote não é o título deste momento, ou o subtítulo é Notas sobre a melodia das coisas, evocando o título de um pequeno livro do Rainer Maria Rilke, um poeta que está, aliás, muito bem traduzido em português. E debruça-se sobre a ideia de natureza morta, os objetos, os interiores, que sempre foram temas que interessaram muito aos pintores, às pintoras, que a pintura sempre tratou muito, aliás, como a poesia. Esta exposição, é importante dizer, é bastante literária nesse sentido. Literária até recuando às origens da literatura, evocando, obviamente, as Metamorfoses do Ovídio, que é um livro matricial e que espantosamente continua a ser tão importante para nós, continua a ser lido, e estas histórias entraram mesmo no imaginário popular. E mais à frente vamos voltar a falar de Ovídio e da sua atualidade. Para já, no Museu Arpad Zenes, Vieira da Silva vai descobrir um novo olhar para a obra dos dois artistas. Muitas obras de menor escala, da Vieira e do Arpad, por exemplo, muitas delas muito pouco conhecidas, não é que não tenham sido mostradas, uma ou outra não, mas a maior parte sim, mas como as vamos mostrar e as relações que vamos estabelecer com outros artistas, como temos feito ao longo da exposição, acho que vão trazer uma nova luz sobre estes interiores, sobre estes objetos. Importa dizer que os espólios da obra da Vieira e do Arpad na coleção do museu são muito ricos. No que diz respeito à Vieira, sobretudo, não só, mas esse é um segmento muito importante, os primeiros anos, que são até os anos menos conhecidos. A obra da Vera está a ter uma renovação de interesse, nunca deixou, mas de curadores mais jovens, na Europa e noutros lugares. E, portanto, esta exposição, com estas, entre aspas, novidades, faz parte desse movimento. Nuno Faria dá exemplos de alguns dos artistas presentes na exposição com quem Arpad e Vieira se relacionaram. Esta relação com obras de artistas nossos contemporâneos, mais jovens, há vários pintores muito interessantes, o Bruno Pacheco, a Eugénia Mussa, que vão estar nesta exposição, e outros mais consagrados, como o Eduardo Batarda, o Mark Toby, grande amigo da Vieira e do Arpad, o Escada, o Jorge Martins. Vai haver um conjunto muito consistente de obras do Jorge Martins que estão na coleção. Foi um grande amigo e protegido quando era muito jovem, depois um grande amigo cúmplice da Vieira e do Arpad. Estas ressonâncias que se estabelecem entre obras da Vieira e do Arpad e de outros artistas, alguns bem próximos, fazem também jus à curiosidade imensa que a Vieira e o Arpad sempre tiveram por obras de artistas mais jovens. Uma polifonia de vozes artísticas faz esta Notas sobre a melodia das coisas, uma exposição que poderá visitar até 28 de setembro.
Voltamos a falar de Ovídio, mas desta vez no teatro. Metamorfose é a peça que o Teatro da Garagem estreia na próxima semana. A partir de quinta-feira, 24 e até 27 de julho, no Teatro Taborda, em Lisboa, poderá haver uma seleção de textos de obras de Ovídio e que têm um eco do tempo presente, explica o encenador Carlos J. Pessoa. O mote principal, de alguma maneira, vai de encontro à natureza da obra do Ovídio. O que é que eu quero dizer com isto de forma resumida? O que o Ovídio faz nas Metamorfoses, um texto imenso, extremamente rico, o que ele faz é uma espécie de enciclopédia, uma espécie de Wikipédia do tempo do Ovídio. O Ovídio foi um autor latino, portanto ele escreveu no período romano. E portanto aquilo é uma espécie de Wikipédia, é uma amostragem do que era o mundo no seu tempo. E portanto começamos no Gênesis e terminamos na nossa atualidade. E portanto depois, agora dentro da imensa obra que o Ovídio nos propõe, nós escolhemos episódios que seriam mais facilmente reconhecíveis e que têm uma consequência muito direta no nosso cotidiano. Estou a pensar, por exemplo, na questão do Narciso, o mito do Minotauro, o mito de Orfeu, o mito de Júpiter e Io, enfim, uma série de Apolo e Dafne, uma série de histórias que são histórias que têm uma ressonância na nossa vida e na nossa prática e no nosso imaginário contemporâneo. É um texto revelador sobre a natureza humana e os seus excessos. Neste espetáculo com dramaturgia de Cláudia Madeira, vai poder ver em palco um elenco muito jovem. São 4 atores, a Ana Lúcia Palminha, o João Estima, Célia Teixeira e o Rui Pego. E, portanto, é um elenco jovem, de gente com uma grande energia, uma grande disponibilidade e, sobretudo, uma grande inventividade e que, à medida que o trabalho se foi desenvolvendo, contribuíram imenso para aquilo que inicialmente, para alterar, no bom sentido, aquilo que inicialmente nós tínhamos previsto. Eu próprio tinha previsto o espetáculo, graças ao contributo dos atores, ganhou uma vivacidade e uma alegria que eu não suspeitava. É um espetáculo muito leve, muito cómico, mas simultaneamente que permite que as pessoas, se o entender, pode, a partir daquilo que lhe é proposto, pode pensar, pode-se repensar. O Teatro da Garagem propõe assim Ovídio e estas metamorfoses para ver no Teatro Taborda, em Lisboa, de 24 a 27 de julho. Se está de férias no Algarve e gosta de jazz, poderá dar um salto a Lolé, onde de hoje a 8 dias começa o Lolé Jazz, com a direção artística de Mário Lajinha, que explica quem vai poder ouvir. Começa com um concerto de um músico, de um tubista, que se chama Daniel Esquedal, que era para ter tocado o ano passado. O trio é incrível, porque é muito invulgar. É tuba, piano e percussão. Mas ele usa a tuba também com efeitos e eletrónica e tal. A música é muito contagiante, eu diria. O que aconteceu foi que o ano passado, quando iam começar a tocar, desatou a chover torrencialmente e não houve concerto. E então ficou logo a dizer, vocês abrem o concerto do próximo ano. A única coisa que eu espero é que não volte a chover. A meteorologia deverá ajudar este ano e de 25 a 27 de julho. O Lolé Jazz, que está a celebrar 30 anos, vai contar com mais convidados. Toca o quinteto do Afonso Paes. Eu acho que é um dos grandes guitarristas de jazz portugueses e que havia esta falta que ele nunca tinha ido ao Lolé Jazz e vai este ano ainda por cima com um projeto novo de canções e eu acho que vai ser um concerto aqui. No segundo dia eu andava a tentar trazer tanto o trio com o quarteto do Kurt Rosenwinkel como um trio de um pianista norte-americano incrível, que eu até acho que nunca veio cá a Portugal, que se chama Gerald Clayton, e nunca nenhum nem outro tinham podido ver. E este ano convidei o trio do Kurt Rosenwinkel e a coisa estava confirmada e telefona. Eu estou só a contar a história porque tem graça, porque telefona o promotor a dizer se eu ficava muito chateado se em vez de vir o trio de Rosenwinkel viesse o Rosenwinkel em duo com o Gerald Clayton, que era o tal músico que eu já tinha tentado trazer e que nunca tinha conseguido. Eu pensei, isto é o chamado 2 em 1 e é fantástico. Acho que vai ser um concerto incrível. Não há nenhum disco deles juntos
acho que vai ser uma oportunidade única de ver esses dois músicos a tocar juntos. No sábado 26 será a vez do baterista Alexandre Frazão apresentar o seu disco de estreia, Quinta Essência, um dia em que atuam também dois nomes maiores do jazz internacional. O guitarrista Kirk Rosenwinkel, que sobe ao palco do Castelo em duo com o pianista Gerald Clayton, várias vezes nomeado para os prémios Grammy. O encerramento está a cargo do vibrafonista Eduardo Cardinho. Este novo projeto dele é mesmo apaixonante. Eu ouvi um concerto e disse: vocês têm que ir lá ao Festival de Jazz de Lolé, e virão. E este é um festival que nunca é muito grande, não tem muitos dias, não tem muitos concertos, mas eu acho que são concertos de grupos que fazem música muito, muito boa. Tenho muito orgulho neste festival. Nascido em 95, o Lolé Jazz é o mais antigo festival de música do Algarve e completa 30 anos. Se preferir, ópera não pode perder em setembro o Festival de Ópera de Óbidos, que tem como diretora artística a soprano Carla Caramujo, que quis programar a pensar em temas atuais. Fui congregando várias efemérides, vários temas, vários assuntos que eu gostaria de abordar, que confluíram todos num grande tema, que é a tolerância e irreverência. Mas o festival vai vestir-se de Almada Negreiros, nos seus 55 anos após a sua morte, e da Belle Époque. Vai estender uma ponte artística entre as primeiras décadas do século XX e os nossos dias, porque também quero associar esta época e esta estética à reivindicação de determinados valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da tolerância, que hoje, como sabes, mais do que nunca precisamos de relembrar. E o programa assinala vários aniversários, um deles o de Camões. Vamos de Bizet, Ravel, mas também a Vasco Mendonça, Manuel de Falla, Christophe Renard, portanto Vasco Mendonça e Christophe Renard aqui na vanguarda da contemporaneidade, mas temos também Wolf Ferrari, e será também manifestamente tolerante na forte mensagem humana dos textos que estes compositores musicaram. E sem deixar de homenagear Camões e a língua portuguesa, porque vamos abrir o festival no dia 6 de setembro com uma gala Bizet. Assinalamos os 150 anos da morte de Bizet, mas os 500 anos de Camões e da perda de Vasco da Gama, porque Bizet escreveu como uma das suas últimas obras uma ode sinfónica Vasco da Gama, com texto dos Lusíadas traduzido para francês. O Festival de Ópera de Óbidos decorre de 6 a 21 de setembro e propõe mais do que espetáculos, alguns deles num antigo convento. A ideia é que as pessoas possam chegar ao convento de São Miguel e possam usufruir de uma tarde de experiência prática. Para tal, o primeiro espetáculo que vamos apresentar será um double bill, que apresentará O Lobo, a Menina e o Caçador, de Vasco Mendonça, que é uma ópera com libreto de Gonçalo M. Tavares, um texto lindíssimo sobre a tolerância e o respeito pelo próximo. E esta ópera de 45 minutos será emparelhada com L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, porque estamos a celebrar os 150 anos do nascimento de Ravel, mas também os 100 anos desta obra-prima. Nós vamos fazer esta promenade operática, começará com uma pequena conferência de introdução ao espetáculo que as pessoas irão assistir, e como também estamos a falar de duas obras maravilhosas, mas que têm um caráter muito infanto-juvenil, preparamos uma surpresa para este público mais jovem no intervalo das duas óperas. A diretora artística do Festival de Ópera de Óbidos, que aposta este ano também na apresentação de um dos espetáculos no Brasil, já em agosto, e em algumas estreias por cá. Nós vamos acolher um projeto da Europa Criativa, que está integrado numa rúbrica da Europa Criativa, que é o Sounds of Change, uma produção que vai estrear na Eslovénia, e nós vamos acolhê-la no dia 18 de setembro, que se chama Café Europa. Tem música de Christophe Renard, tem um libreto do nosso português Alexandre Honrado e fala destas temáticas sociais que agora tanto nos afligem na Europa, nomeadamente a questão dos refugiados. O encerramento do festival será nos dias 20 e 21 de setembro, com mais uma
dobradinha, se lhe pode chamar assim. E mais uma vez nesta lógica de promenade. As pessoas entram no recinto do convento, assistem a uma conferência explicativa, circulam pelo ambiente do convento e depois teremos a apresentação da ópera Il Segreto di Susanna, de Wolf Ferrari, que termina emparelhado com o bailado El Amor Brujo de Manuel de Falla. Não se esqueça de pôr na agenda: o Festival de Ópera de Óbidos decorre de 6 a 21 de setembro. Levar um livro para férias é sempre uma boa companhia e hoje olhamos o mais recente livro de Patrícia Portela. A escritora lançou Manual para Andar Espantada por Existir. É um livro escrito a partir das aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira. Este manual vai encontrando personagens que ecoam do universo de João Sem Medo e propõe ao leitor, num mundo de incertezas e radicalismos, enfrentar o medo e resgatar a importância da imaginação. Uma conversa com o passado que seja útil e que seja nova, que não seja só nem de nostalgia, nem de olhar para trás, mas que seja de repensar ou de ir buscar alimento e combustível àqueles que nós admiramos e que nos criaram de alguma forma. José Gomes Ferreira de alguma forma criou-me, aquele imaginário influenciou-me bastante. Por outro lado, esta ideia de como é que nós transmitimos uma vontade. No fundo é sobre vontade, é sobre coragem e não a coragem aliada à força, aliada ao bullying. Não é que eu acho que a nossa sociedade está muito formada à volta da ideia de que aqueles que são bem-sucedidos são aqueles que são bullies, são aqueles que são brutos, são aqueles que sozinhos conseguem dirigir 40 multinacionais sem olhar ao vizinho do lado e espezinhando quem for possível. E eu acho que tem que haver outra maneira de comunicar, que não seja só dizer como é que é, mas sim procurar como é que se pode fazer. Patrícia Portela convida o leitor a olhar o outro e o outro lado do muro. A obra é dedicada à sua filha e quer falar a uma geração mais jovem. Isso é também uma mãe a falar a uma filha e uma pessoa de 50 anos a falar a uma geração de 15, 16, 20. Eu acho que há um buraco enorme, maior até do que o nosso, com a nossa geração, com a geração dos nossos pais, e que é um buraco que não deveria existir e que está a criar mais buracos no coração, vazios, porque não comunicamos, porque não partilhamos, porque não testemunhamos, porque não refazemos, porque não pensamos lado a lado. Esta obra é um bocadinho uma aventura que é, temos que saltar este muro que nós construímos. Ok, temos este problema, como é que fazemos isto juntos? Quem é que ajuda quem? Quem é que salta o muro para onde? Pões o pé aqui ou vens às minhas costas se não consegues caminhar. E é muito sobre voltar a recolher esta vontade de ter coragem em conjunto. Este é um livro que, além do texto, conta com a ilustração de Patrícia Portela, que quer que o leitor dê uso ao seu manual. Para mim a coragem ou ultrapassar o medo necessita de umas ferramentas diferentes das outras e a ideia é partilhar e é de facto nós depois sairmos num sítio qualquer diferente nos nossos dias. Portanto, a ideia de manual é mesmo isso. O manual é uma coisa que pode-se riscar, pode-se rasgar, pode-se acrescentar, pode-se gostar de umas partes ou não, mas tem este lado prático do dia-a-dia de ser algo para usar. Manual para Andar Espantada por Existir é um livro de Patrícia Portela com a chancela da Caminho. No Ensaio Geral, como de habitual, recebemos agora mais propostas de leitura para férias com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Com votos de muito boa leitura, deixo uma lista de livros para este período de férias. Pés de Barro, de Nuno Duarte, Prémio Leia 2024, sobre a odisseia da construção da ponte sobre o Tejo. Gaza está em toda a parte, de Alexandre Lucas Coelho, Na Caminho. O apelo fundamental é o de um jornalista assassinado. Não deixem o mundo olhar para o lado. Levarei o fogo comigo, de Leila Slimani. Livro de caligrafia de Nuno Judice, na Dom Quixote. Facsímile e transcrição de poemas inéditos de alguém que não esquecemos. 50-50, de Pedro Mexia. Objetos principais de António Franco Alexandre, Mapa dos Amores Incompletos de Rosa Alice Branco, Todas as Noites Sonho com um País Diferente de Nikolai Gumilyov, Nassili Ovin, o autor condenado à morte e vítima do Gulag, e dele disse um dia Nabokov: chegará o tempo em que a Rússia se orgulhará dele. Uma Vida Fora de Moda, de António Sousa Homem, na Porta Editora,
deliciosas crónicas onde o Alto Minho e Moledo nos enchem de prazer. Cartas sobre o comércio dos livros de Denis Diderot, Nassir e Alvim, o notável libelo contra a censura e a limitação à atividade da produção e edição de livros, o livro da doença, de Jaimília Pereira de Almeida, um livro que constitui uma elegia às várias mortes e nascimentos que a vida nos reserva. Nos passos de José Rodrigues Miguel, uma biografia como um romance, de Teresa Martins Marques, na Âncora, e de Tomás Piketty e Michael Sandel, Igualdade, o que é e porque é tão importante na presença. De facto, não há contradição entre a liberdade e a igualdade. Ambas estão presentes na nossa vida e são indispensáveis. E os votos de muito boas leituras e bons livros. Vamos de férias, mas sem antes lhe deixar mais uma sugestão. É já dia 29 de julho que Lionel Richie atua em Portugal com o apoio da Renascença. É com a voz deste cantor, que já vendeu mais de 125 milhões de discos, que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Votos de bom verão, voltamos a encontrar-nos em setembro. So